bem, abra lá em Jeremias capítulo 13. Jeremias capítulo 13. Nós vamos ler os 11 primeiros capítulos desse versículo. Os 11 primeiros versículos desse capítulo, tá bom? Não você vai pensar que vai virar uma vigília aqui, os 11 primeiros capítulos, não. Os 11 primeiros versículos apenas. De Jeremias 13. Olha só essa palavra. Achou aí, gente boa? Então vamos lá, eu estou na NVI, acho que é a Bíblia que eu mais usei esse ano, essa versão, né, NVI, e vamos nela. Assim me disse o Senhor, vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Comprei um cinto e o pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo, pegue o cinto que você comprou e está usando, vá agora a Perate e esconda-o ali numa fenda da rocha. Assim fui e escondi-o em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse, vá agora a Perate e pegue o cinto que lhe ordenei que escondesse ali. Então fui a Perate, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. Versículo 8. E o Senhor dirigiu-me a palavra dizendo, assim diz o Senhor, do mesmo modo, também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza dos seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los, que o povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo, para o meu renome, para o louvor e honra. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Que Deus nos abençoe no estudo da sua palavra. Amém? Meu Deus, que palavra. Você sabe que o ministério profético, ele sempre esteve no coração de Deus. Eu creio que ele sempre esteve no coração de Deus. E ele foi muito usado no Antigo Testamento. Os profetas foram muito usados por Deus no Antigo Testamento. A Bíblia nós fazemos até algumas divisões, né? Nós dividimos a Bíblia em temas. Os livros históricos, o Pentateuco, os livros históricos, os poéticos, os proféticos. Nós temos aí alguns profetas no Antigo Testamento. Alguns com um tempo de carreira maior, um ministério mais extenso, por isso é considerado os profetas maiores, outros com um tempo menor, aí os profetas menores. Mas Deus usava os profetas. E eu creio que assim como está escrito na carta de Paulo aos Efésios, agora no Novo Testamento, quando ele fala dos 5 ministérios que assistiriam à igreja, ele também fala do ministério profético. E eu creio que hoje, 2020, ou finalzinho já de 2020, Deus, Ele tem uma intenção e Ele tem um propósito em relação ao ministério profético na casa do Senhor. Eu creio que Deus, na igreja, essa igreja contemporânea, essa igreja nossa, essa igreja dos últimos dias, eu creio que Deus quer levantar os profetas nos 4 cantos das nações, nos 4 cantos desse mundo, a todas as nações. Eu creio que Deus, Ele tem a intenção de falar muito através dos profetas, através dos púlpitos das igrejas, com os profetas, através dos profetas.
Quando nós ouvimos essa palavra profeta, profético, vamos ter um movimento profético, vamos fazer um ato profético, será um culto profético. Eu vou profetizar algo. O que você pensa e o que vem na nossa mente? Às vezes nós pensamos de uma forma errada, biblicamente errada. Profeta não é aquele que fica adivinhando o futuro. Profeta não é aquele que fica falando o que acontecerá com a sua vida, no sentido de você vai casar, você vai gerar um filho, você vai mudar de emprego, você vai prosperar. Não é exatamente essa a função do profeta. Embora muitas pessoas gostam desse tipo de palavra, desse tipo de profecia. Talvez se nós colocássemos aí na porta da igreja uma placa falando sexta-feira. Não, sexta-feira é culto de libertação, né? Sexta-feira é bom. Um outro sábado. Quinta-feira da profecia. Quinta profética. Quinta profética. Talvez chamaria muita atenção das pessoas. As pessoas talvez estão mais interessadas em ouvir coisas boas que Deus tem para a vida delas. E Deus tem coisas muito boas mesmo. Mas o ministério profético, se nós olharmos à luz da palavra e segundo o exemplo das vidas desses profetas, era muito diferente do que esse estilo que eu falei para você. Os profetas, para você ter uma ideia, é só olhar na vida deles, como era a vida deles, para você entender qual mensagem que eles traziam. Não era fácil ser profeta. Porque o profeta, ele mostrava à igreja, ou mostrava ao povo de Deus, no Antigo Testamento, ele mostrava ao povo de Deus aquilo que Deus queria, o que Deus esperava em relação a uma postura, qual era a vontade dele segundo a palavra, e falava para o povo: vocês estão completamente errados. Na grande maioria das vezes, Deus levantava os profetas para apontar o erro do povo, as falhas do povo, o desvio que eles estavam, pelo desvio que eles estavam andando. Então, muitas vezes os profetas não eram benquistos, perseguidos, tidos como chatos. Lá vem ele novamente apontar os nossos erros, as nossas falhas. Mas esse era o ofício do profeta. Era muito mais do que ficar adivinhando o que iria acontecer de bom. Ele apontava as falhas e que o povo deveria se endireitar. Então, eu creio que o ministério profético precisa tocar a igreja hoje. Precisa ministrar a igreja hoje, do século 21, no ano de 2020. A igreja precisa ser tocada por uma palavra profética. Porque a igreja, nós estamos vivendo aí os últimos dias, eu creio, ou estamos muito próximos de chegar nos últimos dias da igreja na face da terra. Historicamente falando e profeticamente falando, segundo o livro de Apocalipse, nós estamos vivendo a última dispensação e as últimas igrejas estão pisando na terra. Laodiceia está aí. E eu creio que nós devemos ouvir uma voz profética. Porque a igreja, ela precisa reconhecer os seus caminhos.
e precisa olhar para a palavra de Deus. No Antigo Testamento chegou um tempo. Você acredita que a palavra de Deus foi perdida? Literalmente perdida. Perderam a palavra de Deus no Antigo Testamento. Se você olhar em 2 Reis, capítulo 6, você vai ver que a palavra de Deus foi perdida. E eles estavam, e adivinha onde eles perderam? Numa viagem, numa guerra. Não. A palavra de Deus foi perdida em 2 Reis, capítulo 6, dentro do templo. Dentro do templo, a palavra de Deus foi perdida, foi esquecida, foi tão esquecida que se perdeu. E o rei Josias, quando está fazendo uma reforma no templo, acham a palavra de Deus. E quando essa palavra é lida para o rei Josias, ele fica impactado, ele chora. Ele fala: como pode? Nós nos desviamos da palavra de Deus, nós nos corrompemos, nós esquecemos dos princípios, dos preceitos, dos mandamentos, das leis do Senhor. Nós estamos andando muito distante do que esse livro, do que essa palavra diz. Nós nos corrompemos. A palavra de Deus foi perdida dentro do templo. Trazendo para o Novo Testamento, muitas vezes, em muitas igrejas, a palavra se perdeu dentro da própria igreja. E quem tem poder para perder a palavra, só a igreja tem o poder de perder a palavra, porque ela tem a palavra. Nós não podemos falar, nós não podemos olhar para uma festa mundana e falar assim: eles perderam a palavra. O que eles não têm é temor do Senhor. Nós não podemos olhar para uma balada e falar assim: ali eles perderam a palavra. Não, porque eles nunca tiveram. Você não consegue perder nada que você não tenha. Você só pode perder alguma coisa que é seu, ou que está aos seus cuidados. E muitas vezes nós olhamos um evento, dado o nome de culto, e que nós não percebemos, não vemos a palavra. Parecem essas palestras motivacionais, um stand-up comedy, show. Mas aí nós vamos buscar onde está a palavra. Não achamos. Não observamos. Pouco conteúdo da palavra. Muito barulho. Pouco conteúdo. Nós temos que tomar cuidado. Porque da mesma forma que a palavra foi perdida lá e achada em 2 Reis, capítulo 6, pelo rei Josias, a palavra ela pode estar sendo esquecida, abandonada, perdida na igreja. Por isso é tempo, eu creio, de se levantar o movimento profético, os profetas dentro da igreja, para mostrar para o povo: ei, olha o que nós estamos fazendo, olha o que a igreja, o que Deus espera que a igreja faça. É tempo de nós termos um mover profético, cultos proféticos, onde a gente sai até torto da igreja, de tanto que apanhou de Bíblia. Mas aquilo transforma o nosso ser. Você está entendendo? E os profetas, eles eram levantados por Deus, e eles pregavam muitas vezes a palavra. Eles ministravam a palavra.
Muitas vezes Deus usava os profetas, sendo a vida deles a própria palavra. A vida do profeta já ministrava a palavra. Vou dar 2 exemplos para você. O profeta Oséias. Lembra com quem ele foi casado? Começa com Go, termina com Mer. Gomer, puxa, isso mesmo. Casado com Gomer. Quem que Gomer foi? Alternativa A, excelente dona de casa. Alternativa B, vendedora de púrpura. Alternativa C, prostituta. Põe o C. Isso, C, muito bem. Gomer era uma prostituta. Oséias, um profeta de Deus. Deus fala, vai lá e tira aquela mulher da casa da prostituição e casa com ela. Ele se une àquela mulher. E você sabe que a mulher ainda depois dá um tomé nele. E Deus fala, vai lá de novo. O que Deus estava falando, qual era a ministração? Qual era a palavra? A própria vida do profeta. Mostrando o profeta como Deus. A prostituta como Israel. Gomer como Israel. Outro profeta que Deus usa a vida dele para ministrar. Elias. 2 anos andando pelado. Graças a Deus, Deus vai levantar um ministério profético, mas de uma forma diferente. Para não escandalizar ninguém, não é verdade? Pois é, amém. Isso mesmo. Amém. Mas Deus falou para Elias, 2 anos anda nu. Porque Deus queria trazer uma mensagem para aquele povo. Agora Deus pega o profeta Jeremias, que está vivendo num contexto histórico, talvez o período mais triste da história de Israel. Porque Israel está para se tornar cativa. Judá está para se tornar cativo. Os neobabilônicos, os caldeus, estão para invadir Jerusalém e levar o melhor de Jerusalém embora. Jeremias está vivendo num período tão triste, tão triste. Um dos textos de Jeremias, ele fala assim, como eu gostaria que meus olhos fossem como os ribeiros de água, porque com as minhas lágrimas eu abasteceria Judá. Por isso ele é chamado de profeta chorão. Nós temos um livro dele que é Lamentações. É um período triste, terrível da história de Israel. E agora Deus está levantando esse homem e fala assim, eu vou ministrar algo para Israel. E fique atento. E aí vem a palavra do Senhor para Jeremias. Jeremias, vai lá, compre um cinto. E use esse cinto. O cinto, nesse contexto aqui, é diferente do cinto que nós usamos hoje, para segurar as calças. Estou tentando achar um cinto aqui que ninguém... Bom, eu estou de cinto, não é esse que eu quero mostrar. Porque você sabe, naquela época, os homens não usavam calças. Eles usavam uma túnica. E também é diferente dos cintos que fala lá em Efésios, quando fala da armadura, porque aquele cinto da armadura tinha uma função, que era unir as partes da armadura. O cinto tinha uma função, exatamente uma função. Agora, nesse contexto aqui de Jeremias, o cinto não tem uma função de segurar a calça e nem de segurar a armadura, porque eles estão de túnica. Uma túnica de algodão. Para que servia o cinto? Adornar. Embelezar. Eu estava procurando alguma mulher de vestido que estivesse com cinto. Ninguém, né? Vocês me quebraram hoje. Obrigado, mulherada. Mas o cinto era exatamente
fazia a mesma função que faz para uma mulher que usa um cinto em cima de um vestido. Para que você usa um cinto em cima do vestido? Para dar uma cinturada? Pode até ser, mas na função é o quê? Embelezar. Adornar. É um acessório que embeleza. Então Deus fala assim para Jeremias: Jeremias, vai lá e compra um cinto. Compra um cinto de linho. Não molhe, não umedeça o cinto e usa-o. Desfila com o cinto. Vai no supermercado, vai de cinto. Vai no banco pagar uma conta, vai de cinto. Vai para o culto, vai de cinto. Não tire o cinto, ande com ele. E as pessoas perceberão esse cinto. Passado algum tempo, Deus vem para Jeremias e fala assim: agora você vai pegar esse cinto, vai tirar, vai levar lá em Perate, na região do Eufrates, vai colocar num lugar bem sequinho e deixe lá. Jeremias prontamente obedece ao Senhor. Passado algum tempo, Deus vem e fala: Jeremias, pois não, Senhor, está na hora de buscar lá o cinto. Estou indo. Jeremias vai, o cinto não foi molhado. O cinto só ficou longe de Jeremias. E quando Jeremias vai, abre ali o lugar onde estava o cinto, o que tinha acontecido, a palavra de Deus já falou, nós já vimos. O cinto estava completamente apodrecido. E se tornara o quê? Inútil. O cinto apodreceu e se tornara inútil. Não podia mais embelezar, adornar a vestimenta do profeta. Pois bem, o que Deus quer falar a respeito disso com Jeremias e com aquele povo? Jeremias, nesse contexto, nessa figura, ele está tipificando quem? O próprio Deus. Não é difícil da gente entender, porque o Senhor mesmo explica. E o cinto? O povo de Deus. Agora olha só que coisa interessante. Jeremias tipifica Deus. O cinto, o povo de Deus, Israel, Judá. Agora vamos pensar em Deus. Nós podemos chamar o Senhor de formoso? Sim. Maravilhoso? Sim. Esplendoroso? Sim. Magnífico? Sim. Cheio de glória? Sim. Cheio de poder? Sim. O apóstolo João, quando vai descrever Deus, lá em Apocalipse, lembra que ele vai entrar numa sala, e é uma sala do trono. Você lembra qual é a visão que ele tem? Ele descreve aquela visão. Ele fala assim: eu entrei numa sala, e tinha 24 tronos. Em cada trono um homem, um ancião sentado. Todos estavam com as suas coroas nas cabeças. Mas havia um no meio sentado. Quem é esse que estava sentado no meio? O próprio Deus, o próprio Senhor. Aí o apóstolo João, ele não tem no seu vocabulário palavras que consigam expressar a beleza de Deus. Ele não consegue achar nada no seu vocabulário que pudesse expressar a palavra de Deus, então ele escolhe algumas figuras. Você lembra como ele fala? Ele fala assim: havia um que estava sentado no meio. Ele era semelhante a jaspe e o sardônio. Ao redor dele, ao redor daquele trono, havia como um arco-íris de esmeralda. Olha como o apóstolo João, olhando para a glória do Senhor, para a beleza do Senhor, olha como ele descreve Deus. Semelhante a jaspe e o sardônio.
em volta dele como se houvesse um arco-íris de esmeralda. Olha a beleza, olha a grandiosidade, olha a maravilha que é o nosso Deus. O que poderia enfeitar a beleza do nosso Deus? O que poderia ser colocado nele que enfeitasse a Deus? O que poderia ser colocado nele que os tornasse mais formoso, mais glorioso, mais bonito? Existe alguém que é semelhante a jaspe, o sardônio, envolvido por um arco-íris de esmeralda. O que pode ser colocado nele que possa embelezá-lo? Mas Deus fala que Ele escolheu um povo para embelezá-lo. Deus escolheu um povo para embelezá-lo. E qual povo foi que Deus escolheu? Foram os assírios? Foram os assírios que tinham um exército enorme, poderoso, conquistador? Não. Será que foi então o Egito? Com toda aquela beleza arquitetônica, as grandes construções? Não. Então foi o Império Romano, que de uma vilinha pequena se tornou um dos maiores impérios nessa terra. A rica Roma? Não. Então foram os otomanos que derrubaram Roma? Não. Quem que Deus escolhe? Que povo Deus escolhe? Nem povo, nem nação era um amontoado de gente. Um povo que não tinha terra, era um povo cativo. Ele escolheu um homem que a sua esposa nem podia ter filhos. E ele fala assim: em ti e de ti eu farei uma grande nação. Ele escolhe Abraão. Ele fala assim: através de você todas as famílias da terra serão benditas. A sua geração será como a areia do mar, tão numerosa como as estrelas dos céus. E esse povo vai precisar passar por um cativeiro, por uma escravidão. Deus escolhe, nós cantamos aí, improváveis, não é? Se havia um povo para ser escolhido que era tão improvável, era Israel. Não tinham nada, não eram nada. Era um bando de escravos, sujo de barro. Trabalhavam para a glória de outro povo. Construíam os tijolos do Egito para o engrandecimento e para a vanglória do Egito. Mas Deus fala assim: eu escolhi um povo para ser o meu cinto, para adornar a minha beleza, para enfeitar a minha formosura. Dá para você imaginar um negócio desse? Um Deus tão santo, tão grande, tão poderoso, tão belo, tão magnífico, mas escolhe um povo sujo de barro e fala assim: vocês me embelezarão. Eu vou fazer coisas tão lindas através de vocês, que as pessoas me reconhecerão através da sua beleza, das bênçãos que eu derramarei sobre vocês, das coisas tão lindas e tremendas que eu farei sobre Israel. As pessoas não terão dúvida que quem tem feito sou eu. Eu vou expressar a minha grandeza, a minha beleza, a minha formosura através de vocês. Olha só o que Deus está falando e o que Deus está mostrando, mas Ele mostra e fala assim: vamos usar a figura do cinto. O povo se desviou. O povo se afastou. Por isso, eles perderam a sua função. Eles se tornaram inúteis. Não posso mais usá-los. Não tem como fazer mais. Porque ele usa uma expressão aqui, eles têm um orgulho desmedido. Versículo 9. Tem um orgulho desmedido. O orgulho deles é tão grande que não dá para medir. Deus não conseguia medir o orgulho daquele povo.
E aquele povo se afastou de Deus. Aquele povo começou a seguir por conta da dureza dos corações. Segundo a dureza dos seus corações, é o que fala no versículo 10. Segundo, por conta da dureza dos seus corações, eles começaram a adorar outros deuses. Outros deuses foram adorados. Graças a Deus nós não temos ídolos. Só porque não tem uma imagem aqui. Seu ídolo pode ser você mesmo. Um ídolo, tudo aquilo que rouba o lugar de Deus, que disputa com Deus. Toda vez que nós seguimos a dureza do nosso coração, em vez de nos dobrarmos à vontade de Deus, você é seu próprio ídolo. Sim ou não? Sim. A igreja pode não ter nenhuma imagem. Nós condenamos. Deixa eu melhorar essa frase. Nós não concordamos com pessoas que se dobram diante de uma estátua. Mas muitas vezes nós estamos nos dobrando nos nossos caprichos, nossas vontades, aos nossos caprichos, às nossas vontades. Nós somos os próprios ídolos. Esquecemos de Deus. Assim como Israel também esqueceu. E aí Deus fala, se torna inútil. Se torna inútil. Por isso, eu creio que Deus, Ele está levantando aí um ministério profético para essa igreja que está pisando a terra. Para trazer uma palavra de alinhamento. Uma palavra de alinhamento. Porque se Israel virou as costas para Deus, o Capitão América ontem, também conhecido como Rogério, Capitão América, também conhecido como Rogério, ontem falou, na abertura que ele ministrou, no culto dos jovens, que a igreja não foi um plano B. É verdade. A igreja sempre esteve no coração de Deus. Efésios fala isso. Deus, na sua onisciência, na sua presciência, Ele já sabia que Israel ia desviar. Ele sabia que Israel ia abandonar a Deus. Ele sabia todas as coisas. Na presciência, Ele sabe. Por isso, quando Ele chama Abraão, Ele já fala para Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, mas vocês passarão 400 anos, aproximadamente, como cativos. Deus sabe todas as coisas antes. Assim como Deus sabia que Israel se desviaria, então Ele já programou a igreja. Agora, quem é no Novo Testamento aqueles que são escolhidos para embelezar a glória de Deus? A igreja. Eu e você, nós somos o povo, nós somos o cinto. É nós. É isso mesmo, é nós. Nós somos os escolhidos para adornar a beleza, a santidade, a grandiosidade do Senhor. Deus tem algo para fazer através de mim e de você. E se nós entendermos, nós viveremos coisas tremendas, extraordinárias, maravilhosas, nunca antes vistas. Efésios. Pula lá para Efésios. Pula lá para Efésios. Capítulo 1 de Efésios. Olha só.
Efésios 1, versículo 3 em diante. Você sabe que Efésios é uma carta que Paulo revela um segredo, um mistério, não é? Você sabe, Paulo fala que Deus tinha um mistério, Deus tinha um segredo. E qual era esse mistério, qual era o segredo? Que nenhuma outra geração viu, nenhuma outra geração soube, mas que Deus revelou no Novo Testamento. Eu brinco, mas é pura verdade. Quer dizer, é pura verdade, não sei se é pura verdade, mas é pura imaginação minha, melhor dizendo. Melhorar essa minha frase, é pura imaginação minha. Eu já falei isso aqui algumas vezes, por isso que eu falei que é verdade, que eu já falei isso aqui algumas vezes. Você já parou e ficou pensando no céu? Como será o céu? O que você acha? Vai ter fumaça, igual essa que a gente solta aqui? Hã? Você vai levantar, os anjos falam assim, bom dia! Como é que você acha que vai ser o céu? Hã? Geladinho? Ar-condicionado sempre a 17 graus? Anjos tocando harpa? Hã? Eu me imagino, melhor dizendo, lá no céu. Né? Eu quero estar lá, eu vou estar lá. Eu já falei para você, se você não me reconhecer, é que eu estou com o corpo glorificado. De repente estou com um cabelão, uma franja, né, fortão, barriga negativa. Né? De repente é que eu estou com o corpo glorificado. Então pergunte, vai reconhecer e falar, essa voz, parece que eu reconheço essa voz. Pastor, eu mesmo, querido. Ajeitando a rua. Né? Não sou que legal? Bom, é assim mais ou menos. Não é assim não, estava brincando. Mas se fosse, ia ser legal, né? Mas o céu, vai ter muita gente lá. Não é? Não só esses que nós estamos vendo, não só eu e você. Mas nós vamos ter gente que passou por essa terra. Pessoas que nos inspiram. Paulo, como é que foi aquela revelação de Efésios? Como você escreveu Romanos? E a carta magna aí dos princípios cristãos para o Novo Testamento. Mas talvez a gente fique mais interessado até em alguns personagens do Antigo Testamento. Já pensou? A pastora tem algo com Davi. A pastora quer conversar com Davi lá. Quer bater um papo. Mas já pensou você tomando café da manhã com Caleb, Josué? Aí você termina e fala assim, desculpa, eu tenho que tomar banho que eu já tenho um almoço marcado. Com Davi. O que você perguntaria para eles? Moisés, chega para Moisés e fala, Moisés, conta como é que foi aquela história de ser na frente daquele mar. E o povo atrás. E você vai tentar falar com Deus, Deus fala assim, nem vem falar comigo. Usa aí esse cajado. E manda o povo marchar. Aí você vai, põe o cajado lá e aquele mar abre, qual foi a sensação? Imagina, você chegar para Josué e falar, Josué, como é que é a história? Você rodou quantos dias caladinho ali, Jericó? No 7º dia você deu 7 voltas e na 7ª volta você gritou e as muralhas caíram. Você imagina essas conversas? Eu fico às vezes imaginando. Mas nós somos igreja. Eu já falei isso aqui nessa igreja. Eu creio porque esse mistério de igreja foi escondido, ninguém sabia. Nós vivemos na dispensação da graça da igreja. Então, quando nós chegarmos para Josué, para Caleb, para Moisés, para Davi, para todos esses personagens, eles vão falar assim, para. Eu não vou te contar nada, eu quero que você me conte a experiência de ser igreja. Eu quero que você me conte a experiência de ser filho de Deus. Eu quero que você me conte a experiência de ter o Espírito Santo dentro de você. Porque o máximo que eu tinha era uma visitação.
Deus usava uma pessoa, quando Ele queria, no tempo dEle, da forma dEle. Nós não tínhamos acesso liberado ao Espírito Santo, Ele vinha e nos tocava esporadicamente. Agora você é a igreja, você é o corpo de Cristo. Você tinha o selo que era o Espírito Santo. O Espírito Santo não te visitava, ele morava dentro de você. Aí de repente Josué fala assim: não vou falar das minhas conquistas, eu quero que você fale das suas experiências em ser igreja. Nós não valorizamos o que nós somos. Nós não valorizamos o tempo que nós vivemos. A dispensação dessa graça maravilhosa que nós vivemos hoje. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós somos feitos para adornar a beleza, a grandiosidade dEle, a formosura dEle. Nós somos o cinto hoje no Novo Testamento. O cinto de linho que embeleza a formosura de Deus, que adorna a presença de Deus, é a igreja do Senhor. Olha o que ele fala em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Quem? A igreja, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para o louvor, olha só para que nós somos adotados. Olha para que nós somos predestinados. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Nós somos separados para o Senhor para quê? Para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 2 agora, 4 a 7, diz assim: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Aleluia, eu vou ler de novo. Olha só, capítulo 2, versículo 4. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua glória demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Jeremias precisou comprar aquele cinto. Deus nos comprou também. Jeremias não teve aquele cinto de graça, foi comprado por um preço. Nós fomos comprados por um alto e bom preço. O sangue e o sacrifício de Jesus naquela cruz. E Ele fala para mim e para você: eu vou fazer coisas tão grandiosas no meio de vocês. Eu vou fazer coisas tão lindas no meio de vocês, que as eras que estão para vir, verão a beleza da minha santidade através de vocês. Eu tenho um propósito para fazer na vida de vocês. Eu tenho algo para realizar na vida de vocês, e será tão grande, tão maravilhoso, tão tremendo,
que as pessoas olharão para vocês e verão a minha glória refletida em vocês. Vocês servirão para a glória do meu nome. Vocês servirão para a glória do meu nome. Por isso, nós temos que ficar juntos do Senhor. Não é de longe, não é de longe, é de perto. E deixa eu falar um negócio para você. É de perto também geograficamente falando. Não é apenas estar frequentando um culto, uma igreja. Aí você, na sua casa, encheu o peitinho e falou, sabia? Eu não preciso estar na igreja. Fica aí assistindo a televisão. A trombeta toca, da televisão você também vai ver subir a igreja. Entendeu, gente boa? Não. Está errado quem se acomodou e acha que fica em casa assistindo as palavras e é tão abençoado quem está aqui. Mas não é só estar aqui. Se está aí achando que está no centro da vontade de Deus, está completamente enganado. Completamente enganado. Tem gente que deixou de vir aos cultos por conta da pandemia. Escuta o que eu estou te falando. Tem gente que deixou de vir aos cultos no início da pandemia. Não deu as caras até agora na igreja. Mas não deixou de ir em festa. Não deixou de ir em churrasco. Não deixou de trabalhar. Não deixou de ir no supermercado comprar suas coisas. Mas aí na igreja está correndo risco. Capaz, só sem vergonhice, me perdoa falar, viu querido, eu te amo. Mas é uma expressão de amor sobre a sua vida. Você entendeu, gente boa? Que é isso? Mas eu não sou desbirocado, eu entendo. Tem pessoas que, por uma preservação, porque tem comorbidades, fazem parte aí de um grupo de risco, estão se resguardando. Tem pessoas que têm vontade de estar na igreja, mas não estão podendo, eu reconheço. Mas você sabe que eu estou falando, com quem eu estou falando. Cuidado, querido, para não ficar assistindo da televisão aí, a igreja ir embora. Você ficar procurando canal aí e falar, não vai ter mais live. Não vai, o Espírito subiu com a igreja. Tá bom, gente boa? Cuidado aí. Mas você que está aqui também, não é porque você está aqui que você está no bem bom, não. Agradando Deus só porque você está aqui. Estar perto do Senhor é obedecer ao Senhor. É obedecer à vontade do Senhor. É ser verdadeiramente igreja, não é estar na igreja. É ser um povo que se conforma com a vontade do Senhor. E aí Deus tem coisas lindas e tremendas para fazer. Em mim, em nós e através de nós. Amém, gente boa? Eu quero terminar com um texto que eu quero que você fique em pé. Meu Deus, você vai jantar mais cedo? Quiser me convidar para jantar na sua casa? Deixa Deus te usar, já que você vai chegar mais cedo em casa. Não vai que cola, né? Zacarias capítulo 8. Zacarias capítulo 8. Esse texto é um texto que eu guardo no meu coração. Esse texto Deus deu para nós deu para nós Zacarias, pelo menos há 2.400 anos atrás, ele já nos deu esse texto. Mas de uma forma específica para essa igreja. Deus deu esse texto há aproximadamente 11, 12 anos atrás. E eu lembro que esse texto foi numa vigília que nós tivemos aqui. Foi na primeira vigília que eu participei
nessa igreja. A primeira vigília que eu participei nessa igreja em São João da Boa Vista, Deus nos deu esse texto. E esse texto é tremendo e ele é profético para a minha vida e para a sua vida. Para aqueles que querem grudar no Senhor, como um cinto que adorna a sua beleza e a sua santidade. Um cinto que embeleza aquele que é o mais belo de todos. Aquele que é visto e descrito como semelhante a jaspe e o sardônio, rodeado por um arco-íris como o de esmeralda. Quem é esse povo que está a fim de se ligar ao Senhor, grudar nele, falar: Senhor, eu não me aparto da sua presença. E eu estou ligado ao Senhor pelo que o Senhor é, porque o Senhor me comprou. Porque eu era desprezado, desprezível, eu não tinha valor nenhum, mas o Senhor viu valor em mim, o Senhor me comprou, como Jeremias comprou aquele cinto. O Senhor me comprou com o sacrifício de Jesus Cristo, com aquele sangue vertido naquela cruz, o Senhor me comprou. E eu quero viver para a glória do Teu nome. Eu quero viver para engrandecer o Senhor. Eu quero viver para embelezar o Senhor. Eu quero ser o adorno do Senhor. Não apenas pelo que o Senhor me promete dar, mas pelo que o Senhor já me deu. Eu não era nada, eu era sujo, eu era desprezível. Assim como Israel ali, como os hebreus ali no Egito, eu não tinha valor nenhum. Eu estava sujo, eu estava manchado. Mas o Senhor me comprou, me separou. Eu quero viver para o Senhor. Quem são esses? Então Deus tem uma palavra para você. Está em Zacarias capítulo 8. Diz assim, Zacarias capítulo 8, versículo 11. Mas agora, não mais tratarei com o remanescente desse povo como fiz no passado. Quem é o remanescente do Senhor? Aqui levanta a mão. Quem são os remanescentes do Senhor para essa geração? Para essa geração que tem perdido a palavra, para essa igreja que tem esquecido da palavra. Quem é essa geração de remanescentes que não abre mão da palavra? Somos nós. Então Deus tem uma palavra para mim e para você, que somos esses remanescentes. Haverá, versículo 12, haverá uma rica semeadura. A videira dará o seu fruto, a terra produzirá suas colheitas, e o céu derramará o orvalho. E darei todas essas coisas como uma herança ao remanescente desse povo, assim como foram uma maldição para as nações, ó Judá e Israel. Também os salvarei, e vocês serão uma bênção. Vocês serão uma bênção. Vocês serão uma bênção. Não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. Antes sejam fortes. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão, quando seus antepassados me enfureceram, diz o Senhor dos Exércitos, também agora decidi fazer de novo o bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo. Pula para o versículo 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos: povos e habitantes de muitas cidades ainda virão, e os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou indo, e muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente na barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Essa palavra é para mim e para você. Essa palavra é para mim e para você. Essa palavra é para mim e para você. Que somos remanescentes, que grudamos no Senhor, amamos Ele acima de todas as coisas.
não abrimos mão da presença, não abrimos mão da palavra, não abrimos mão da presença, não abrimos mão da palavra. Deus fará coisas tão grandes, tão grandes, tão grandes, tão maravilhosas sobre a igreja, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias, sobre os nossos negócios. Porque fazendo em nós, nós refletiremos a glória dele, a glória dele, a glória dele. A nossa vida testemunhará de quem ele é, de quão poderoso ele é, de quão maravilhoso ele é. O Deus que muda a sorte, o Deus que muda a sorte, o Deus que muda a sorte, o Deus que tem planos e promessas, planos e promessas, planos e promessas para mim e para você. As pessoas verão e grudarão nas nossas vestes e falarão: eu sei, o que você tem não é sorte, não é acaso, não é a sua força. O que você tem é a bênção do Senhor. O que você tem é a bênção do Senhor. Eu quero esse Deus, eu quero esse Deus. As pessoas falarão isso para nós. As pessoas virão e conhecerão esse nosso Deus. Igreja Batista Ágape, Igreja Batista Ágape, grude no Senhor, grude no Senhor. Onde estão os cintos? Onde estão os cintos? Onde estão os cintos? Nós somos o cinto de linho que adornarão a beleza do Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Bendito seja o teu nome. Cumpre em nós. Cumpre em nós. Nós não queremos nos tornar inúteis, como aquele cinto se tornou. Nós grudamos do Senhor, não largamos do Senhor. Nós não largamos do Senhor. Obrigado pelos planos maravilhosos que o Senhor tem para nós. Se entrou aqui alguém hoje que estava pensando que não valia a pena, essa palavra é para você. Se há alguém aí na sua casa que se tornou frio, essa palavra é para você. Volta. Essa palavra é uma palavra profética para nós que somos o povo de Deus. Nós somos o teu povo. Não abrimos mão disso. Entra, Senhor, no nosso coração. Ele está aberto. Ele está aberto. Nós queremos te receber e nunca mais te largar. Em nome de Jesus. Amém.